Olá, meu amigo, tudo bem com você? Vamos falar um pouco mais sobre precatório. Nossa, eu tenho falado tanto de precatório nos últimos dias, mas vocês me fizeram uma pergunta relevante. Nós vamos responder agora uma pergunta aqui dos nossos amigos do canal. Várias pessoas me perguntaram. Eu considerei que essa pergunta ela é relevante, então nós vamos responder. A pergunta é a seguinte: a pessoa que vende o precatório, ela vai ter que pagar o imposto de renda sobre aquele valor que ele recebeu? Imagine só, uma pessoa tem 100 mil reais, vendeu o precatório, 30 mil ficou para a empresa, para ela receber lá na frente. Ele recebeu 70 mil agora. Desses 70 mil, ele vai ter que pagar imposto de renda? Então nós vamos olhar uma decisão judicial do STJ, tá bom? O STJ é o Superior Tribunal de Justiça, a corte máxima para falar sobre esses assuntos. E também nós vamos ver daqui a pouco o entendimento da Receita, e eu vou te mostrar o que fazer para você entender completamente esse assunto. Então vamos lá, dê uma olhada nessa decisão aqui. Trata-se do agravo interno do recurso especial 1.768.681. O relator aqui foi o ministro Mauro Campbell Marques. Olha a ementa, tá bom? Essa decisão que eu vou ler para vocês, ela é um resumo da decisão principal. Todo o acórdão possui uma ementa. A ementa é um resuminho de tudo que está no acórdão. E eu não vou ler uma decisão inteira para você, tá bom? Eu vou ler aqui a ementa e você vai entender. Eu vou te explicar. Está escrito assim: tributário, agravo interno, enunciado administrativo número 3 do STJ, precatório, imposto de renda, artigo 43 do CTN. Critério material da hipótese de incidência anterior ao pagamento. Critério temporal da hipótese de incidência. Artigo 46 da Lei 8.451 de 92. Cessão parcial do crédito. Artigo 123 do CTN. Manutenção da sujeição passiva do cedente quando do pagamento do precatório objeto da cessão. A ausência de ganho de capital por ocasião da alienação do precatório com deságio. Meu amigo, pode ser que você não tenha entendido nada aqui, mas esse primeiro tópico traz um resumo de tudo. Principais artigos, o assunto que está tratando, e você já viu que vai falar do deságio quando vende o precatório. Agora vai ficando mais claro e eu vou te explicar, tá bom? Está escrito assim: o preço da cessão do direito de crédito e o efetivo pagamento do precatório traduzem fatos geradores do imposto de renda distintos. O que quer dizer até aqui? O fato de você vender o precatório e receber agora antecipado é um fato gerador para o imposto de renda. O pagamento do precatório futuro lá na frente é outro fato gerador. Então ele vai ter que avaliar em cada uma dessas hipóteses se tem imposto ou não a pagar. Você já vai entender. Porém, a ocorrência de um deles em relação ao cedente não excluirá a ocorrência do outro em relação ao próprio cedente. No que tange ao preço recebido pela cessão do precatório, a tributação ocorrerá se e quando houver ganhos de capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do artigo 117 da RIR 99. Então, cessão do precatório é o que nós chamamos de venda do precatório, porque o precatório é um direito, então quem compra adquire esses direitos e quem vende está cedendo esses direitos, tá bom? E aqui o ministro já disse, olha, vai ter que pagar imposto se tiver ganho de capital. Quando uma pessoa vende um precatório, ela tem ganho de capital? Olha só essa última parte aqui da ementa e você vai entender e eu vou falar diretamente, tá? Diz assim: se o cedente auferir ganhos, cedente é você que está vendendo, tá? Se o cedente auferir ganhos de capital quando da alienação do precatório, sobre referidos ganhos incidirá também o imposto de renda na forma do dispositivo supracitado, o que de modo algum não exclui a incidência do imposto de renda na fonte quando da disponibilização dos rendimentos ao beneficiário cedente do crédito por ocasião do precatório na forma do artigo 46 da Lei 8.451 de 92. Agora, parte principal. No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado em relação ao preço recebido pela cessão de crédito. Você acompanhou o finalzinho? Quando há uma cessão de crédito,
Se aquele que vendeu o precatório tiver ganho de capital, ele vai ter que pagar o imposto de renda. Mas o ministro aqui do Superior Tribunal de Justiça disse claramente, quando alguém vende, ele vende sempre com deságio. Então ele não está tendo ganho, ele está tendo perca, está diminuindo o valor do seu crédito. Por isso não há que se falar em incidência do imposto de renda. Imagine aquela nossa hipótese, a pessoa tinha 100 mil para receber no precatório. Vai receber agora só 70 porque vendeu, cedeu o direito do precatório. Então ele recebeu 70, recebeu o seu precatório antecipado com deságio. Por isso não há que se falar em ganho de capital. Essa decisão é maravilhosa. Essa decisão é de 2020, ela é muito emblemática. Existem outras decisões já do STJ também, de 2020, de 2021, tá bom? E os demais tribunais do país vêm aplicando e têm que aplicar essa decisão, esse entendimento do STJ. Por isso, meu amigo, qual é o entendimento da justiça? Se você vender o seu precatório, você não tem imposto de renda a pagar lá na frente. Olha que decisão legal. Quando você fica com o seu precatório, deduz o imposto de renda quando você recebe e no ano seguinte, quando você faz o ajuste, você tem que declarar e vai, muito provavelmente, em alguns casos, ainda tem mais imposto de renda a pagar. Quando vende o precatório, não tem esse imposto de renda. Esse é o entendimento da justiça. Mas existe o entendimento da Receita Federal. No Brasil sempre tem esses dois lados, né? O leão querendo pegar dinheiro e o entendimento da justiça, muitas vezes nos protegendo. Algumas vezes não protege, mas muitas vezes nos protegendo, como é esse caso aqui, que está nos protegendo do leão. Qual é o entendimento da Receita Federal? E eu preciso te explicar isso. O entendimento da Receita Federal está na solução de consulta 30021. É uma consulta que foi realizada no ano de 2019. A Receita Federal entende que a pessoa que vendeu o precatório, cedeu ali o seu crédito, ela deve pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Então, o valor que você recebeu, você teria que pagar 15% ainda de imposto de renda. Esse é o entendimento atual da Receita Federal. Eu acredito que com o passar do tempo, a própria Receita tende a mudar esse entendimento, porque o entendimento da Justiça é o contrário. Então, você vai me falar assim, Eliselto, o que eu faço? Porque a Receita vai me cobrar depois, eu aplico o entendimento judicial. Se você vender o seu precatório ou pensa em vender, se lá na frente a Receita Federal te cobrar, apresentar uma cobrança sobre isso, você tem a via judicial, tá bom? Qualquer advogado vai saber te proteger, pedir uma liminar para não incidir esse imposto de renda. Correto? Nós aqui do canal estamos à disposição para fazer esse tipo de ação também. Mas repito, qualquer advogado pode ser contratado, você vai fazer um mandado de segurança e vai ter uma liminar para não cobrar esse imposto de renda. Este é o caminho, tá bom? Hoje o entendimento judicial, para mim, qual que é o mais importante? É o entendimento judicial, porque no final das contas, quem fala o direito é a justiça, não é a Receita. Mas a Receita está sempre ali tentando morder um pouco do nosso dinheiro, morder bastante do nosso dinheiro, tá bom? Então eu apresentei para você o entendimento judicial. Você pode pesquisar aí se você sentir vontade, tem muitos advogados aqui no nosso canal. Então, dá uma olhadinha no entendimento da justiça, que é sempre importante. Mas você precisa saber que existe também o entendimento da Receita Federal e pode ser que você precise se defender. Se você precisar se defender, a justiça está do seu lado nesse caso, porque existem precedentes da maior corte do Brasil quando trata desse assunto, que é o STJ. Valeu, meu amigo. Um grande abraço para você. Você viu que interessante? Por isso que eu digo para você, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, valeu? Para você ter esse conhecimento aqui gratuito. Um grande abraço para você.